Fique bem. Oferecimento assim. BRL. Gross. Criopraxis. Você tem pressão alta? Você mede a sua pressão? Com qual frequência você faz isso? Você sabia que 1 em cada 4 brasileiros tem pressão alta, que a gente chama de hipertensão arterial? Pois é, o Fique Bem vai abordar esse assunto. Fique aqui, fique bem. Fique Bem está começando e a conversa de hoje é hipertensão arterial ou pressão alta, né, como as pessoas costumam falar de uma forma um pouco mais popular. Ele comentou que 1 em cada 4 brasileiros tem hipertensão arterial. Eu não tenho. Você não tem? Você não tem? Acho que estou botando você, né, Paulo? Eu tenho. Paulo é hipertenso. Temos aqui, então, o Fábio Tucci, ele é cardiologista com doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Letícia Mazzucchi, que é nutróloga, nutricionista, melhor dizendo, desculpa pela nutróloga. E o Paulo Debetio, que é um cantor famoso, com músicas maravilhosas. E vocês vão ver que tem músicas que vocês não sabiam que era dele e que é da autoria dele. Ele vem, então, hoje como cantor, também como compositor e talvez até como paciente, né, Debetio? Com certeza. Então, com você certeza. falou essa questão do número, né? Algo assustador, né? Primeiro, eu queria que você comentasse, Fábio, quais são os sinais e sintomas que sugerem que uma pessoa tenha pressão arterial elevada? Essa pergunta é importante porque muitas das vezes você não tem um sintoma atribuído à hipertensão arterial. É comum queixas de dor na nuca, né, ou alterações visuais, mas na grande maioria das vezes o perigo da pressão alta é justamente que ela não traz um sintoma que chame a atenção da pessoa. Procurar, por exemplo, atendimento médico. Então, o fato de não chamar a atenção não quer dizer que não seja algo deletério para a pessoa, né? pelo contrário, né? Assim, acho que até o fato de não chamar a atenção faz com que a doença ela seja mais insidiosa, né? De uma forma mais crônica, e a pessoa, não procurando atendimento, perde a oportunidade de fazer o diagnóstico e, assim, o tratamento também adequado. Quais são as principais complicações da pressão arterial elevada? Então, a pressão, ela acomete principalmente o sistema cardiovascular, né? Então, a gente tem como complicação ao longo do tempo maior incidência de AVC, né, do derrame, Acidente vascular cerebral. cerebral, Tanto hemorrágico, principalmente né, o hemorrágico, mas isquêmico. também o isquêmico, porque existe uma interface do entupimento das artérias, tendo a hipertensão arterial, a pressão alta como um fator de risco. O próprio problema cardíaco, então você tem ali um espessamento do músculo cardíaco, dando uma cardiopatia ou doença do coração hipertensiva. Sim. A própria doença dos entupimentos da artéria, que leva sangue para o coração, que é a doença coronariana, tem com uma pressão alta um fator de risco. A doença arterial periférica, quer dizer, o entupimento das artérias, por exemplo, das pernas, também tem como fator de risco. Ou seja, é um quadro extremamente que tem uma elevada morbidade, né? Doenças renais também, né? Nefropatia. E assim, e quando a pessoa começa a ter sinais e sintomas, a coisa é mais complicada, né? Provavelmente ela já está aí num estágio em que a doença já pode estar fazendo aí um mal para o organismo, né? Pois é, uma das coisas, eu sei que eu vou focar, obviamente, em você, a questão do medicamento, mas eu queria conversar com a Letícia. Uma vez que você deu o diagnóstico de hipertensão arterial elevada, você vai traçar, vai fazer os medicamentos e você provavelmente vai recorrer ao nutricionista para que ele possa te ajudar nessa dieta desse paciente. Eu queria, então, passar para você, Letícia. Como é que você conduz essa questão? A dieta ela está totalmente relacionada com a hipertensão, né, com o quadro. E a gente sempre fala que tem 3 fatores que mais interferem nesse quadro. Que primeiro é o consumo do sódio, né, o sal. Que muitas pessoas... O brasileiro usa muito, né? Teve uma estatística que dizia em torno de 10, o ideal seria 4 gramas no máximo. 4, o ideal são 5 gramas e a gente está usando 12. É um absurdo, pois é, né? Eu vou passar de novo. Mas aquele envelopinho que as pessoas colocam, ele tem 1 grama, né? Se você pega, coloca o sal na salada, 1 grama, e você tem mais o sal que temperou a comida, você já está comendo ali por almoço, algo de 2, 3 gramas se bobear, né? Fora o sal E o que a gente tem que ver é que às vezes está embutido no alimento sem a gente saber. Produtos doces também têm sódio, né? O pão vai o sódio, os conservantes são ricos em sódio. Pois porque uma forma de você conservar, Paulo, aquela carne seca, por exemplo, aquela carne de sol que ela é preservada,
por conta de sódio. O sal, ele é um conservante muito barato. Exatamente. Né? E foi um dos primeiros conservantes que o ser humano utilizou. Então, acaba que essas coisas são... Quando você falou embutido, né? Me lembrou do embutido da salsicha, Sim, dos são os embutidos principais. mesmo. São ricos em sódio, ricos em sal. Qual seria a dica que você daria para quem está nos vendo nesse momento para tentar diminuir o sódio, mas sem roubar tanto o sabor, né? Então, as pessoas gostam muito de sal, infelizmente, mas qual seria a tua dica? Sim, sim. O que a gente sempre fala é que o sabor não vem só do sal, né? A gente tem opções como o limão, frutas cítricas, traz muito sabor para um peixe. Se você tempera ele com limão, com raspa do limão, a gente consegue acentuar o sabor sem ser necessário o sal, né? E outras coisas são as ervas, orégano, manjericão. Se a gente faz um mix, deixa pronto, na hora de temperar a comida, não precisa adicionar aquele sal. Entendi. A gente adiciona essas ervas já pronta para Ou seja, dá sabor sem o malefício que o sal pode trazer. Exatamente. Né? E uma outra coisa também que eu acho que vale a pena a gente dizer, olha, não bote sal antes de experimentar a comida, né? Experimente primeiro. Né? Tem alguns estados do país onde é proibido colocar o sal sobre a mesa no restaurante. Você, se quiser sal, você tem que pedir. Essa é a maior dica que a gente tem que dar para o paciente, né? Eu acho que a gente tem que conscientizar ele que está totalmente relacionado ao sal, né? O que é o sódio, onde está o sódio, né? E tirar esses hábitos de, assim, a própria salada, a gente não tem a necessidade. Se colocar um limão, um vinagre, o próprio azeite, a gente tem o sabor, né, vindo. O Debete, você falou para a gente aqui antes de começar que você tem pressão arterial alta, né? Essas dicas que você ouviu a Letícia falando de não botar mais sal na comida, botar um pouco mais de limão, você tem seguido porque você é nordestino, né? E aquela carne de sol é maravilhosa, né? Você consegue sobreviver sem a carne de sol, Debete? Não, eu consigo sim, eu consigo sim. Mas eu acho que o problema maior não é bem esse, né? É que hoje em dia você vive aqui no Brasil, né? Depois que entrou o fast food, né? A batata frita, essas coisas todas, você vê que as pessoas aumentaram de peso, né? Essa preocupação a gente tem em casa. Eu, por exemplo, não uso sal, eu não gosto muito de sal, mas reconheço que algumas coisas tem que ter, sim. Ô Paulo Debete, você falou um pouco do seu hábito alimentar agora para a gente, mas a gente vai chamar o próximo bloco, mas eu queria que você cantasse uma música da tua autoria para a gente. Vamos, é minha especialidade. Essa música boa, acho que baixa a pressão. Essa música nós ganhamos um festival, é minha de Paulinho Rezende, na voz de Emílio Santiago, em 1982. Muitos de vocês não tinham nascido, mas é uma música que eu acho maravilhosa. Pelo amor de Deus, clareia a minha solidão, acende a luz do teu perdão, apaga esse adeus do olhar, faz dos medos meus receio sem nenhum valor, desperta o nosso imenso amor, não custa nada perdoar. Você virou tatuagem no meu pensamento e no meu coração, feito uma estranha miragem à beira dos olhos e longe das mãos. Perdoa, meu amor, nobreza maior que o perdão não há no reino da paixão, não. Perdoa, meu amor. Fique bem, estou de volta. A conversa hoje é pressão arterial alta, ou hipertensão arterial, como nós médicos costumamos denominar. Estou com Fábio Tucci, Letícia Mazzucchi e Paulo Debete, cantor, né, compositor, e nesse caso aqui um pouquinho de pacientes, né? Estou pegando o Paulo Debete um pouco para dar o testemunho dele, o que ele vem fazendo para a pressão arterial dele. Você falou da questão do medicamento, que é importante, conversamos sobre o sal, da redução do sal. Quais são as outras alternativas tão importantes quanto o medicamento no controle da pressão arterial, Fábio? Então, como você falou, o medicamento ele se faz necessário para um grupo de pacientes, né? Quando a gente avalia um paciente hipertenso, a gente estabelece o risco cardiovascular do paciente, avalia o contexto dele. Como é que é esse risco? Então, a gente tem que ver qual é a idade do paciente, se ele fuma ou não fuma, se ele é diabético ou não. Se é uma idade mais avançada. Se ele tem história familiar de doença cardiovascular. Então, isso vai pontuando e vai pontuando e existe um score. Nesses pacientes que têm um risco estimado maior do que 20% de um evento cardíaco ao longo de 10 anos, são pacientes que já são elegíveis de cara para o medicamento
mas também o tratamento não medicamentoso, que é a base do tratamento para hipertensão, né? Entendi. E quando você fala de medicamento, de tratamento não medicamentoso, o que é isso? A gente viu que a questão da dieta é importante. Isso, então, Mas quer dizer, o controle do peso é fundamental, porque existe estreita relação da obesidade com a pressão alta, né? Colher a barriga aqui. A prática de atividades físicas regulares, quer dizer, não necessariamente ir para a academia fazer exercício físico, mas qualquer atividade trivial no dia a dia, caminhada. uma caminhada já favorece aí o seu sistema cardiovascular e diminui o risco da pressão alta. Né? O cidadão deixa de ser sedentário, viu, Debete? Vou te perguntar isso daqui a pouquinho. Se o cidadão, ele caminha, né, ou faz atividade aeróbica, 50 minutos, 3 vezes por semana, isso é da condição de sedentário. Paulo Debete, você é sedentário ou não? Não. O que você faz para, Não sou. além de exercitar as cordas vocais? Na verdade, eu até me excedo um pouco, né? Porque eu gosto de caminhar de manhã cedo, acordar e caminhar. E eu termino, às vezes, ficando 2 horas, né? Porque eu caminho, faço alongamento. Hidrata? Hidrato. Com água de né? coco e água, né? Exatamente. E às vezes eu fico um pouco cansado porque eu exagero. Então eu tenho que controlar essa ansiedade. Mas me sinto super bem. Quando eu chego em casa, vou tomar um banho, estou cantando e saio. Eu não tenho problema. Eu acho que o exercício físico é fundamental. Libera na endorfina, vida de né? todas Que as libera pessoas. aquela substância Tudo. da alegria. Então, nesse caso, o Paulo Debete, ele vem tendo atividade física, controla também o sal, como ele comentou, e ele teria, nessa situação, se não há um controle da pressão arterial, você introduz os medicamentos, ou você introduz medicamento na dependência do risco do paciente, seria isso? O risco e as doenças associadas. No caso, se ele já teve um evento cardíaco, já foi necessário fazer ali um desentupimento de artéria e tudo mais, ele já se enquadra como um paciente de alto risco. Então, necessariamente, ele vai ter que fazer o tratamento não medicamentoso, de um estilo de vida saudável, e também o uso dos medicamentos para poder diminuir esse risco aí, que já é inerente do contexto dele. Tá, e como é que você consegue estimular? Quer falar? Comenta. Não, é porque, por exemplo, eu não tenho problema de entupimento. O meu problema cardíaco é que eu tenho no átrio esquerdo, tem uma artéria que deveria passar por cima do músculo, passa por dentro. Então, para descobrir isso foi muito difícil, entendeu? Então, o meu átrio esquerdo ele é mais lento. Por isso que começou a me dar, ocasionar o problema da fibrilação, que é terrível, que foi aí que eu tive que operar, né? Um método novo, na época que surgiu, o Dr. Jacó, acho que desenvolveu isso aqui no Brasil, e eu fiz essa ablação, segunda vez é que deu certo. Hoje, graças a Deus, não tenho eu vi fibrilando, eu vou no cardíaco, ele está fibrilando, mas eu não sinto mais isso, entendeu? Mas nesse caso, é bom verificar, né? Porque assim, a fibrilação atrial pode favorecer até o tromboembolismo. Ele pode fazer um coágulo dentro do coração e soltar e fazer um entupimento. Tem um né? aparelho de pressão agora que está para ser licenciado até pelo Inmetro, pela Anvisa, e esse aparelho de pressão, ele detecta, não só verifica a pressão arterial, mas também detecta a fibrilação atrial, segundo o fabricante falou. E eu acho que nesse caso do diabetes, ele deveria verificar quase todos os dias, porque se fibrilar, ele pode até cardioverter, sem necessidade de usar um anticoagulante, porque não deu tempo de... Né? Porque quanto tempo fibrilando, o risco é grande do embolismo. A partir de 48 horas já aumenta muito o risco, né? Então já se faz necessário o uso do anticoagulante. Mas no caso de idade, presença de hipertensão arterial, pressão alta e junto com fibrilação arterial, já caracteriza um risco aumentado do coágulo ser feito. Então já necessariamente tem indicação de fazer um anticoagulante aí cronicamente. Mas eu tomo anticoagulante todos os dias. Você está bem medicado. Não, já tomo. Muito bom, por sinal. Preciso de você aqui cantando muito, dessa tua voz maravilhosa. Tá tudo certinho. Que bom. Eu não sei se eu posso falar, mas o meu cardiologista, doutor Henrique Bessa, é muito bom. Ele sempre cuidou muito bem de mim. Com esse nome, né? Deve ser bom dessa, né? Então, do meu coração eu entendo, porque quando ele bate descompassado, eu já sinto, opa, o que você está querendo? Aí eu vou. Então, eu conheço bem, doutor. Meu coração então, conheço bem, graças a Deus. Já que nem todo mundo tem o doutor Henrique Bessa, assim, como é que você sugere para as pessoas que estão nos vendo agora um resumo da questão da pressão arterial e a condução desse paciente, Fábio? Quer dizer, no dia a dia, hábitos de vida saudáveis, como a gente falou, controle do peso, evitar excesso de sal, bebida alcoólica, tabagismo, atividade física regular, um sono reparador, né? Controle do estresse mental. Em relação à recomendação de mensuração da pressão, de medir a pressão, a partir dos 18 anos, se você tem uma pressão abaixo de 120 por 80, é a cada 2 anos. Se ela está acima disso, já é anualmente que você deve verificar a pressão. Mas depende do contexto de cada pessoa, né? Mas a
recomendação é essa, que você procure um médico para poder, justamente por ser uma questão assintomática, não dá sintoma. Então, a oportunidade de fazer o diagnóstico muitas das vezes é indo no médico mesmo. E as pessoas que fazem um bom acompanhamento, a chance de ter algum evento cardíaco, como você falou, diminui bastante. Acompanhando, fazendo seguindo essas suas dicas, né? Principalmente se é um acompanhamento multiprofissional, em que você tem também a orientação da nutricionista, do educador físico, do médico, né? Então, isso aí tudo potencializa o tratamento e a prevenção das complicações da pressão alta. E ter alegria também, né? Alegria, com certeza, né? Alegria de fazer ouvir o que gosta, né? Paulo Debécio cantando. Fala alegria. Tá. Claro, Paula, por favor. Mais uma. Um cardiologista me falou uma vez o seguinte, ele falou, também você fazendo esse tipo de música, cara, teu coração tem que fibrilar mesmo. Nuvem de Lágrimas, eu acho que eu estou pensando em mudar meu nome de Paulo Debécio para Nuvem de Lágrimas, porque onde eu chego, Paulo Debécio, muito prazer. Aí você compõe e tal, aí quando eu canto a música, todo mundo conhece a música, é isso aqui. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer, me provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama, a realidade é só sua ausência doendo demais. Olá, o Fique Bem está de volta. O papo hoje é hipertensão arterial ou pressão alta. Estou com o Fábio Tucci, Letícia Mazzucchi e o Paulo Debécio, né, cantando aqui para a gente, cantando e encantando. Agora eu vou chamar a Adriele Andrade, né, no Papo Moda e Saúde. É com você, Adriele. Olá, fique bem, bem-vinda minhas amoras. Pois é, o tema de hoje é alimentação saudável. E o verão tá chegando e a gente quer estar como? A gente quer estar com o corpinho sarado, toda durinha, toda malhada, toda sarada, toda gostosa. E a maior dúvida das pessoas é o que tomar no pré-treino. E esquece do durante o treino e o pós-treino. Qual suplemento alimentar tomar? E não se eu devo tomar. Já chegam e tomam tudo o que vê, o que está na moda, o que vê na internet. O exercício por si só já aumenta a pressão arterial. Esses suplementos alimentares já aumenta a pressão. Então, muito importante ter o respaldo de um profissional, de um nutricionista, de um endocrinologista, para saber o que tomar, quando tomar, com todos os cuidados. Até porque 80% do aumento da massa muscular vem da alimentação e os 20% do exercício físico. Então, nem sempre é preciso você tomar um suplemento alimentar para ficar com o corpinho em dia. Até porque a moda é ter saúde. Fique aqui, fique bem. A Adriele comentou essa questão da massa muscular, mas não é só isso, né? Tem a questão também dos estimulantes, dos energéticos, né? As pessoas tomam direto com bebida alcoólica. Isso também pode interferir com a pressão arterial da pessoa. Em relação ao álcool, né, a partir de 30 gramas, tanto para o homem quanto para a mulher, parece que já aumenta o risco de você ter a pressão alta. Se você associar, por exemplo, cafeína, estimulante, quer dizer, substâncias que sabidamente também aumentam o risco da pressão alta, com certeza é uma combinação que não é muito saudável, né? Pois é, e a pessoa toma aquilo como se fosse uma coisa, né, pré-treino também, né? Tem esse tipo de... Sim, complementando o que o doutor falou, 30 gramas e a gente sempre coloca como... De álcool. De álcool. Faz uma... Então, é uma dose que a gente chama para mulher e 2 doses para homem. De quê? Da bebida, sendo destilada, e a gente fala uma latinha, né? Uma latinha para mulher, isso, exatamente. E vinho, hein? Que as pessoas gostam mais de vinho. Não, a gente não bebe, né, Palebete? Mas tem gente que toma vinho. Tem um amigo meu muito curioso para saber, né? Qual é a quantidade de vinho que ele pode tomar, o sendo vinho uma quantidade sendo segura. de uma boa qualidade, né? A gente até tem estudos que recomendam um cálice de vinho de 140 ml por não dia. Aquele cálice enorme, não um cálice taça. de 2 litros, né? Sendo de uma boa qualidade, a gente tem até a dieta mediterrânea que recomenda o consumo de vinho. Então você vai beber agora com prescrição da nutricionista, viu? Mas é um cálice, hein? É difícil, é difícil. Fica difícil. Mas então, assim, a bebida de uma quantidade
pequena, vinho é Sim, legal, sim. não no exagero, né? Que pode ter Exatamente. outros É efeitos. antioxidante, que a gente fala que tem os antioxidantes da uva que agem até mesmo problemas cardiovasculares. O que a gente vê assim é muito modismo, né? Quer dizer, todo mundo sabe tudo de nutrição hoje em dia, Sim, todo mundo sabe tudo de atividade física, todo mundo sabe tudo de cardiologia. Dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Né? Algumas pessoas têm muito de louco e talvez um pouquinho de médico irresponsável. Nutrição. Como é que você, nessa questão mesmo do treino, da pessoa que vai, estou fazendo um link com a pressão arterial, né? Porque a atividade física pode momentaneamente aumentar a pressão arterial, né, Fábio? Assim, momentaneamente sim, mas a gente sabe que a médio e longo prazo, principalmente a atividade aeróbica, né? Você acaba de caminhar, esteira, ela tem um efeito benéfico. Então, pessoas que passam a ter um estilo de vida, incluindo isso na sua rotina, às vezes precisam até de menos medicamento, reduzir a dose do medicamento. Então, isso é muito bom. Tratamento realmente da pressão alta, né? O meu irmão é cardiologista, né? Também da UFRJ, e diz assim, que o afrodescendente, ele tem uma tendência a responder pior ao medicamento, por outro lado, ele se vale mais da atividade física. É isso mesmo? Assim, a atividade física tem um bom efeito para essas pessoas, até mais do que as pessoas de pele mais clara? Assim, sabidamente, a pessoa de pele negra é mais propensa a ter a pressão alta. A resposta, especificamente ao exercício físico, ela é benéfica em qualquer um. Né? O importante realmente é você incluir isso na sua rotina como hábito de vida, pensando em tratamento, pensando numa vida longa e saudável. Quer dizer, o afrodescendente, por responder talvez pior ao medicamento, ele requer até muito mais a questão da atividade física. Quer dizer, é prescrição. Né? O afrodescendente tem que caminhar e tem que tomar os remédios para realmente manter a pressão legal, basal, evitando as complicações que são, como você falou, os problemas renais, acidente vascular cerebral, os problemas cardíacos. Morte precoce, inclusive. Né? Quer dizer, ninguém quer morrer precocemente, né? Uma vez eu vi o Paulinho da Viola, assim, sobre velhice, ele falou assim, não está nos meus planos de morrer. Eu vi uma reportagem muito legal. Realmente não está no plano de ninguém morrer, né? Bom é viver, ouvir uma boa música. Viver bem, né? Também a gente vive muito tempo e com a limitação de um derrame, por exemplo. Pois então, e acaba deprimindo e piorando, né? Só para acrescentando uma coisa, eu acho que a mente, ela realmente comanda o corpo, entendeu? Eu, por exemplo, eu vejo isso, porque eu não penso nunca em morrer. Eu acho que eu ainda vou fazer a melhor canção ainda, né? Eu acho que 90 anos seria pouco para me fazer o que eu tenho que fazer. E isso é muito bom. O que eu quero ouvir de você. É isso, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Você ter a mente voltada para essa coisa da saúde, porque o medicamento é bom, ajuda sim, mas não é tudo. Eu acho que as pessoas, a cabeça, a maneira de você encarar a vida, de você ver essa coisa toda. Ô Paulo, que encanta seus males espanta, não é Pois isso? é. Obrigado, Fábio, Letícia Mazzucchi. Paulo, canta pra gente. Traz pra cá. Esse CD eu vou curtir hoje, depois do Fique Bem. Fique aqui, fique bem. Paulo, contigo. Tchau. Vem, meu amor, vem com calor no meu corpo sem enroscar. Vem, minha flor, vem sem pudor, em meus braços me matar. Dieta não foi feita da costela de Adão, é mulher diabo, é a própria tentação. Dieta é a serpente que encantava o paraíso, ela veio ao mundo pra tirar nosso juízo. Tieta, tieta, pelo sábio de Tieta, me deixei guiar. Tieta, tieta, nos seios de Tieta, construí o meu lugar. Tieta, tieta, no ventre de Tieta, construí meu ninho. Mas na boca de Tieta, morri como um passarinho. Vem, meu amor, vem com calor no meu corpo sem enroscar. Vem, minha flor, vem sem pudor, nos meus braços me matar. Tieta do agreste, lua cheia de tesão, é raio, estrela, nuvem carregada de paixão. Tieta é fogo ardente, queimando o coração. Seu amor mata mais
que o sol do meu sertão. Nota mais do que hipertensão. Que mais do que hipertensão. Eu acho que a gente tem uma tieta na vida, não precisa mais do que energético. É isso aí. Ó, os testes subindo, presente da Dermage para vocês. Trouxe aqui esse aqui é para você, Fábio. Esse aqui é para Letícia, que são coisas de menina. E o Paulo Debete fica até mais bonito ainda, Paulo, para você. Obrigado. Tchau, gente. Até semana que vem. Um abraço. Fique bem. Oferecimento assim. BRL. Gross. Criopraxis.